Então, para a gente poder entender essa macroeconomia, deixa eu chamar aqui meu grande amigo, Écio Costa, economista, que está conosco aqui toda quinta-feira. Écio, seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham a BMC News. Prazer estar participando novamente. Prazer é todo nosso. Écio, vamos falar um pouco sobre essa repercussão da decisão de ontem do Federal Reserve. Decisão esperada, 0,25 ponto percentual, mas o discurso do Jerome Powell deixou algumas pessoas com o cabelo em pé. O que dá para a gente destacar da decisão de ontem? Por que isso repercute tanto no nosso mercado? Não, é uma decisão importante, né? Porque você passa a ter juros mais baixos, né? Já tem agora um limite de 4% ao ano, com essa queda de 0,25 ponto percentual, né, naquela banda aqui 3,75 a 4, e aí há uma expectativa para nova queda no final do ano, onde deve cair novamente 0,25 ponto percentual. Isso vai mexendo com o mercado internacional, onde as moedas de países emergentes tendem a se valorizar, inclusive aqui no Brasil a gente teve uma valorização importante do real ontem, e também as bolsas, né, dos países emergentes também se beneficiam com isso. O mercado americano também, de renda variável, se beneficia com essa situação, né? Os títulos americanos pagando menos faz com que o apetite para risco aumente pelos investidores, por parte dos investidores internacionais. E aí a gente termina tendo um benefício com isso. Mas, ao mesmo tempo, traz também uma pressão sobre o nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, né, onde vai ter uma última reunião esse ano, agora em dezembro, e vem aí mais uma pressão para que inicie o ciclo de redução de juros aqui no Brasil. Estamos com 15%, com inflação acumulada que está aí um pouco abaixo dos 5%, significa juros reais, né, de 10% ao ano, né, um patamar muito elevado, que ajuda também nessa valorização do real, porque os títulos brasileiros terminam ficando muito atrativos. Ao mesmo tempo, o Ibovespa bateu recorde ontem, está se encaminhando para bater recorde novamente hoje, muito reflexo desse cenário internacional, né, que repercute aqui dentro. Mas, assim, para já deixar bem claro o meu posicionamento em relação à questão da Selic, para dezembro, é de que a gente não vai ter alteração dessa Selic, vai se manter aí nos 15%, aí no ano que vem você começa a ter um relaxamento, né, e finalizando o ano de 2026 na casa aí dos 12%, né, 12 alguma coisa, num movimento gradual que o Comitê de Política Monetária vai assumir, desde que a inflação continue dando sinais de que está desacelerando. Você tem aí um impacto importante da gasolina, né, esse mês, com redução do preço do barril de petróleo, que aí a Petrobras repassou isso para o consumidor, então deve ter uma nova surpresa para o mês de outubro, e isso se repetindo nos próximos meses vai abrindo o caminho. Só que sempre, né, tem a preocupação com o fiscal, onde você tem aí novos anúncios, né, recorrentes de programas, né, que são mais até eleitoreiros, né, do que de estímulo para a economia, porque a economia já sofre, né, com muitos estímulos, né, de programas sociais principalmente, né, de todo tipo de gasto aí do governo, e isso pode ser uma ameaça para essa trajetória que eu mencionei de redução de taxa de juros no ano que vem aqui no Brasil. Lá fora, só para finalizar, o que se visualizou foi uma maioria votando pela redução dos juros, com 2 votos dissidentes, né, um dizendo que não deveria diminuir, o outro dizendo que deveria diminuir mais, porque lá eles olham não só o CPI, como também o pleno emprego. A inflação continua, de certa forma, pressionada lá, 3%, um pouquinho abaixo disso, mas os dados de emprego têm mostrado uma redução, né, no ritmo de contratação de trabalhadores. E aí, olhando um pouco, até mesmo nessa questão, né, porque a gente passou as últimas 2 semanas falando que o Federal Reserve não tinha como ter 100% de certeza numa decisão sem o payroll, né, que tinha lá os seus outros dados, né, o ADP e tudo mais, o livro bege, mas que sem o payroll ficava muito ainda
à mercê, né? Fica nessa escuridão. Você acha que ontem a decisão, Jerome Powell, no discurso dele, ele estava confiante de que tomou a decisão, ou ele estava realmente naquela coisa de, olha, gente, eu passei as últimas 6, 7 reuniões falando que eu sou database, que eu preciso dos dados. E aí vocês não me deram os dados aqui, querem que eu esteja confiante? Como é que vai fazer isso aí? Você acha que é meio que nessa lógica que foi o discurso dele ontem? Sim, ele tem muito esse perfil, né, mais conservador. Então, a minha leitura foi de Jerome Powell bem apreensivo também, né, com relação ao rumo da economia. Então, ele diz que não necessariamente poderá haver uma redução de juros em dezembro, mas ele pode se posicionar nesse formato e ser voto vencido também, né? Então, vamos aguardar, mas tudo indica, né, as apostas são para que haja uma nova redução no mês de dezembro. Redução no mês de dezembro. Estava tendo essa discussão esses dias, inclusive no próprio closing, se o Jerome Powell gostaria de ser ele vai fazer uma forcinha para tentar deixar o mandato dele falando que deixou os juros baixos, que não colocou os Estados Unidos numa rota de recessão e tudo mais, mesmo com a inflação em alta. E aí joga para o próximo presidente do Federal Reserve para decidir o que vai fazer lá na frente, joga a bomba para o próximo gestor. Você acha que é meio que essa situação, Écio, que a gente está vendo agora, um Jerome Powell que vai cortar, para conseguir até mesmo sair ali bonitinho, tal, bem no DVD, e aí deixa para o próximo presidente ver o que vai fazer por conta da inflação, que aí a inflação vai estourar no ano que vem, né, nessa lógica. Essa é uma preocupação mesmo, Rafael. Você tem um movimento até que preocupa na atuação do Banco Central americano, né, do Federal Reserve, em termos de autonomia, né, de poder ter um direcionamento próprio de atuação, né, com os objetivos que foram traçados, né, que a gente já mencionou. A gente vê uma tendência muito forte de indicados pelo governo atual, o governo Trump, exercerem, né, um posicionamento muito alinhado com o Trump, que pede constantemente por redução nas taxas de juros. E isso acontecendo pode ser realmente bem inflacionário. Chama até a atenção, né? Porque no passado a gente tinha a preocupação que o Galípolo assumindo fosse assumir uma postura desse tipo aqui no Brasil. Mas a gente viu, desde a sua posse até agora, na verdade, um Galípolo bastante hawkish, né? Bastante conservador em termos de política monetária, né? Restringindo com essa Selic num patamar tão elevado para controlar a inflação. Vai provavelmente fazer a flexibilização no último ano aí do governo Lula, mas lembrando que ele ainda continua, né, depois dessa eleição de 26, 27, Galípolo ainda vai estar, né, à frente do Banco Central. Então, é um cenário interessante, né, porque essa preocupação que a gente tinha aqui agora, ela se reflete também numa preocupação lá nos Estados Unidos de um Banco Central que pode estar sendo influenciado e que vá excessivamente reduzir as taxas de juros no momento que talvez não devesse fazê-lo. Exatamente, né? E aí tem essa questão da rota de juros nos Estados Unidos, e eu queria entender como é que isso altera a rota de juros aqui do Brasil, porque o Galípolo já tinha falado de, olha, tem que ter mais previsibilidade, tem que ter uma noção do governo federal e tudo mais, só que agora as coisas parecem que melhoraram um pouco. Nos Estados Unidos cortaram já 2 vezes, desde a última vez que o Banco Central se manifestou aqui no Brasil. Ele se manifesta agora, né, daqui uma semana, em relação à nova taxa de juros, e além disso tudo, a negociação do tarifaço está andando positivamente, está andando para o Brasil conseguir até mesmo tentar voltar aqueles 10% do Liberation Day, né? Ou seja, voltar ao cenário que era otimista para a gente tinha uma das menores taxas naquele gráfico todo. Então você acha que agora é uma situação um pouco melhor para o Galípolo conseguir cortar essa taxa de juros, ou ainda tem muita água para rolar? Eu acho que, com certeza, né, você reduzindo os juros nos Estados Unidos, esse spread entre taxa americana e taxa brasileira dá um respiro, né, dá uma folga para que aqui você também tenha mais liberdade para reduzir a taxa de juros.
né, porque aí não vai ter uma pressão tão forte com o câmbio, né, e somado a essa reversão do tarifaço, se realmente acontecer, também ajuda a balança comercial brasileira, tá? E isso também ajuda no câmbio, e lembrando que o câmbio ele tem um fator importante na inflação, porque muitos produtos, insumos importados, né, claro, são importados em dólar. Se o dólar fica mais caro, isso termina revertendo em mais inflação aqui no Brasil. Até mesmo um insumo muito importante da economia, que são os combustíveis, né, gasolina, diesel. Mesmo sendo um preço abrasileirado, se o dólar dispara, ainda assim, abrasileirando, a Petrobras vai eventualmente repassar isso aqui para dentro. Então, essa redução de juros na economia americana beneficia também nesse sentido, né, para que aqui a economia brasileira possa, não sei se antecipar, mas pelo menos intensificar a redução de juros quando ela começar a acontecer. Por que não antecipar? Porque os dados ainda têm mostrado, por exemplo, uma inflação com tendência para encerrar esse ano no patamar igual ou superior ao que encerrou no ano passado, né? Então a gente não pode também esquecer disso, e que fica acima do teto da meta. Então, sei que a gente está olhando a convergência lá na frente, para o centro da meta, mas até isso também está acima, né, dos 3%. Fica, por esse lado, mais difícil para que o Galípolo antecipe sua decisão de redução de juros. Posso estar enganado, mas pelo menos essa é a visão que eu estou tendo. Exatamente, né? Então é uma situação. Agora, você acha que, por exemplo, a gente está chegando perto de um ciclo eleitoral, ano eleitoral, joga mais tempero aí nesse caldo para conseguir ter uma previsibilidade para o Banco Central? Até porque a gente não sabe, né? Do nada aparece um tarifa zero, do nada aparece um gás zero. Aí toda a questão que era de falar sobre arrecadação, sobre crise fiscal, nossa, o Brasil vai quebrar, Brasília só pensa nisso. Foi tudo por terra. Hoje só se fala de segurança em Brasília, não estamos falando de fiscal, porque as coisas em Brasília, apesar de terem várias pastas, elas não são multifocais. Eles têm um foco e tentam resolver aquilo ali, depois mexe para outra pasta. Então, nesse ciclo eleitoral, você acha que isso pode jogar um pouco de tempero a mais aí para o Banco Central conseguir tomar alguma decisão, conseguir ter uma previsibilidade aí nesse médio prazo? Enquanto a gente tiver essa discussão, né, de pautas mais sociais, né, como essa questão da segurança, o foco da economia realmente é deslocado, né? A atenção sobre como as contas vão fechar, que outros programas vão ser lançados, e eles estão sendo lançados aí constantemente. A gente vê, né, crédito agora para reformas habitacionais, acabou de ser anunciado, né, e outros deverão surgir. Mas isso é uma tentativa, né, do governo em melhorar sempre a popularidade do presidente, e uma pauta como segurança, ela mexe muito na popularidade, porque é uma grande preocupação do brasileiro, né? Você não se sente seguro aqui no nosso país, e isso pesa muito na popularidade de qualquer gestor, né? Mas no presidente Lula termina tendo um aumento ainda mais desse peso, o que pode, na realidade, servir como um combustível para que o fiscal entre, né, com o lançamento de outros programas para tentar contrabalancear essa problemática. Então, isso talvez até seja algo mais preocupante, né, porque a gente já viu isso, inclusive, acontecendo no passado. Tá? Eu lembro bem, inclusive, para quem está assistindo, final do ano passado, o dólar, né, passou dos R$ 6 com força, né? E o que é que estava acontecendo, né? Você tinha aí pacotes que estavam sendo anunciados, onde se deveria anunciar uma contenção de despesas, e o ponto mais exuberante desse anúncio foi o aumento, né, de despesas, e não a redução de despesas. Então, esse tipo de cuidado precisa ser, né, bem pensado aí, para que a gente não volte a ter,
né, um dólar disparando por conta de risco fiscal elevado aqui. A gente está vendo também movimentações a nível de Congresso, né, para retomar parte daquela perda de arrecadação que aconteceu com a perda do governo referente ao IOF, né, alguns jabutis estão sendo colocados aí em alguns projetos de lei que visam essa elevação de arrecadação, como sempre, né, esse tem sido muito o modus de operar, de trabalhar do Ministério da Fazenda, olhando mais o aumento da arrecadação do que a redução de despesas, e isso é algo que também a gente vai ter que tomar muito cuidado no ano que vem, né? Ou seja, o governo vai ter que tomar muito cuidado no ano que vem, porque se continuar nessa pegada de elevação de tributos, de impostos, de criação de novos impostos em ano eleitoral, isso vai trazer uma conta salgada para a popularidade do governo. Senhor, para a gente poder fechar o nosso papo aqui de hoje, sempre um prazer te receber aqui. Me fala uma coisa, o que o investidor tem que ter na cabeça dele dessa semana aí para poder fazer bons negócios, para poder fazer dinheiro no mercado? Pois é, você já mencionou, né? Temos decisão de juros, né? Temos aí mudança como é que chama? De mês, né? Com dados que vão estar sendo divulgados, e aí, assim, tem semanas que a gente não tem realmente algo muito específico para estar conversando. Temos saldo de balança comercial, tá, que vai estar sendo algo também analisado, a Selic vai ter sua decisão, temos aí produção e venda de veículos, que deve também chamar um pouco a atenção, mas o grande destaque realmente é determinação de taxa de juros, onde eu não acho que vai ter aí uma grande mudança para o que a gente tem. Talvez a ata que vem, né, na verdade não é a ata, né, o comunicado que vem junto, a ata é só na semana seguinte, mas aí vem alguma sinalização de uma redução mais à frente de juros. Tá certo, senhor. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Te espero então semana que vem para a gente poder falar sobre esses e outros assuntos aqui do nosso mercado, tá certo? Tá jóia, um abraço a todos, até semana que vem. Valeu, Écio Costa, economista conosco aqui no nosso programa, no nosso BMC News Tarde.